tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa, 7º ano. Sou a professora Cleusa e vou com vocês nessa aula. Para que a nossa aula corra bem, nós precisamos de alguns materiais. Vocês precisam separar um caderno, folha de papel, lápis, borracha, apontador e um dicionário caso a gente precise. Vou dar um tempinho para vocês separarem esse material. Material separado, local para estudar em ordem, vamos colocar a data de hoje, ou no caderno ou na folha. Coloca a data, língua portuguesa, e eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Antes de começar, vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na aula passada. Nós vimos que a pontuação expressa, por meio da escrita, as entonações e intenções da fala. Lembram quando nós relemos o trecho do Quintu Inhambi? Que é onde tinha vírgula, onde tinha o ponto final, ele tinha uma intenção. Então, todo sinal de pontuação, ele vai ter uma intenção. E na hora da leitura, vai mudar a nossa entonação. Relemos um trecho do conto Quintu Inhambi, no qual as vírgulas foram empregadas em um determinado trecho com a finalidade de enfatizar a reação do personagem. Que mais? Ficou observando a reação do Quintu, que fingia procurar a sua, mas na verdade estava apenas de olho na abelha, que não se mexeu da árvore onde pousou. Observaram que a vírgula ali não é uma pausa para respirar. A vírgula ali, ela tem uma intenção, ela coloca uma explicação ali entre vírgulas. Então, esqueçam dessa história que a vírgula é uma pausa para respirar. Não é, a vírgula ela vai ter uma intenção e na leitura eu vou mudar a entonação. O que mais nós vimos na aula passada? A gente leu o trecho e observou o uso da vírgula em enumerações, cuja função é separar vários itens. Lembram lá? Quintu e Inhambi partiram levando a vaca, o bezerro, uma cabra, um frango e mudas de banana. Então ali o autor foi enumerando as coisas que eles estavam levando e usou vírgula para separar cada item. E o que mais que nós vimos? Observamos lá no trecho. Inhambi preparou seus pertences e os dois se despediram de Gulu, que recomendou mais uma vez que seguissem o caminho em direção à terra e não voltassem por nada,
porque Valumbi poderia segui-los e isto não seria bom agouro. Então nós vimos aqui que nesse caso as vírgulas foram usadas para enfatizar o conselho do pai, o conselho do Gulu que foi dado para Nambi. O que ele falou? Olha lá. Recomendou mais uma vez que seguissem o caminho em direção à terra e não voltassem por nada. Então o autor aqui quis enfatizar um determinado trecho que foi os conselhos do Gulu e ele colocou então entre vírgulas. Vamos começar a aula de hoje? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, olharem a imagem e pensarem. Você já parou para pensar na quantidade de lixo que geramos todos os dias? Então eu quero que você pense desde cedo. Da hora que você acorda, você vai escovar os dentes, vai usar creme dental, você vai ao banheiro, você lava a mão. Tudo que você faz e tudo que você gera de lixo. Eu quero que você pense na quantidade que você gera de lixo durante o seu dia. Um tempinho para você pensar. Pensaram? É muito lixo, né? É papel, plástico, é resto de comida, enfim, durante o dia nós juntamos muito lixo mesmo. E como que nós descartamos? Antes de a gente falar como nós descartamos, vamos reler um trecho ainda do conto que nós vimos na aula passada. Olha lá. Ao chegar, Quintu ficou maravilhado ao ver tanta gente. Choças, vacas, cabras, carneiros e frangos. Ele não imaginava que o céu fosse tão movimentado. Os irmãos de Nambi viram os dois juntos e foram avisar ao pai, que promoveu a segunda prova imediatamente. Ordenou que trancassem Quintu numa choça e seguida lhe servisse um jantar que daria para alimentar uma centena de pessoas. O rapaz deveria comer tudo, caso contrário, seria morto. Quintu ficou atordoado ao ver tanto alimento. Comeu o que tinha vontade e, em seguida, abriu um buraco no chão da cabana e ali despejou o que restou do jantar, que logo foi devorado pelos bichos da terra. Quando os rapazes voltaram à choça, viram os cestos vazios e relataram o fato ao pai. Mas ele não se deu por vencido. Submeteu o rapaz à terceira prova. Desta vez, ele deveria lhe trazer lenha de rocha para acender o fogo. Então, o pai de Quintu mandou servir um banquete, muita, mas muita comida. O que diz o conto ali, ó? Que daria para alimentar uma centena de pessoas. E a prova seria, ele deveria comer tudo. Ele aguentaria? Não, né? Então, o que o Quintu fez?
um tempinho para vocês pensarem. Pensaram? Lembraram o que o Quintu fez para se livrar do resto de comida? Então, anota a primeira questão e responde. O que Quintu fez para se livrar dos restos de comida? Vou dar um tempinho para você responder e volto com a correção. Responderam? Vamos reler essa parte grifada do texto? Vamos lá então. Ordenou que trancassem Quintu numa choça e em seguida lhe servissem um jantar que daria para alimentar uma centena de pessoas. O rapaz deveria comer tudo, caso contrário seria morto. Quintu ficou atordoado ao ver tanto alimento. Comeu o que tinha vontade e em seguida abriu um buraco no chão da cabana e ali despejou o que restou do jantar, que logo foi devorado pelos bichos da terra. Então, o que vocês responderam na questão? O que Quintu fez para se livrar dos restos de comida? Essa estava fácil, não estava mesmo? Olha lá, Quintu fez um buraco no chão da caverna e enterrou o restante da comida. Fácil essa, né? Vamos pensar então em uma outra situação. Eu busquei para vocês e trouxe uma notícia do jornal. Olha lá a manchete dessa notícia.
Lixo orgânico pode virar adubo. Confira como fazer compostagem. Compostagem? O que será que é compostagem? Será que é uma palavra nova? Será que é uma palavra que já faz tempo que é usada? Dá uma olhadinha lá em cima, a professora circulou de azul lá. Que data que é essa notícia? É de agora, 2021? Ou não? Dá uma olhadinha. Vou dar um tempinho para vocês, que eu quero que vocês vejam de quando é essa notícia. Então essa notícia é do dia 17 de abril de 2014. Ela é uma notícia que foi vinculada nos meios eletrônicos. Então, compostagem não é uma palavra que começou a ser usada agora, certo? É uma palavra que já usávamos anteriormente. Então, agora eu quero que você pegue seu dicionário e nós vamos descobrir o que é compostagem. Vou dar um tempinho para você procurar e anotar no seu caderno. Procuraram? Eu também procurei. E olha o que eu achei. Segundo o dicionário, compostagem é um método de reciclagem de lixo orgânico e mineral mediante fermentação para a produção de adubo agrícola.
Ou seja, compostagem é o reaproveitamento de alguns materiais, de alguns ditos lixos, ou eu ia descartar alguma coisa e eu posso reutilizar, fazendo a compostagem. Vamos seguir? Vamos continuar lendo essa notícia. Reciclar, diminuir e transformar o seu próprio lixo doméstico ou da empresa em que trabalha são algumas das sugestões feitas à população pela campanha lançada pela Prefeitura de Curitiba. Todas as peças publicitárias têm o terapeuta Dr. Sigmund como protagonista. Então, essa notícia falava sobre uma campanha publicitária lançada pela Prefeitura de Curitiba, que falava sobre o reaproveitamento do lixo, como reciclar, diminuir e transformar o nosso lixo, o lixo doméstico ou das empresas que as pessoas trabalhavam. E ela continua falando o quê? Prestem atenção. Bastam atitudes simples que não exigem custos extras, mas apenas uma mudança de hábito que deve partir de cada cidadão, explica o secretário municipal do Meio Ambiente, Renato Lima. Então, de quando era mesmo essa reportagem? 2014. Na época, o secretário de Meio Ambiente era o Renato Lima. Agora é a Marilza do Carmo Oliveira Dias, que é a secretária do Meio Ambiente. Tudo bem, a notícia é lá de trás, mas mudou? Precisamos ainda diminuir a quantidade de lixo produzida por nós? Precisamos aprender a reaproveitar? Acredito que sim, né? Vamos continuar então. Uma das sugestões é a transformação do lixo orgânico em adubo. O processo de compostagem, que é simples e pode ser feito em casa, beneficia o próprio morador, a cidade e o meio ambiente, pois diminui drasticamente a quantidade de lixo enviado aos aterros. Ou seja, se eu na minha casa, se eu tiver um espaço, ou se eu pegar um balde, alguma coisa, e eu faço a compostagem, eu já vou diminuir a quantidade de lixo que vai para o aterro, não é mesmo? E o que mais diz essa notícia? A sugestão é que se aproveite ao máximo as sobras de alimentos como talos, cascas, sementes, raízes e folhas para o preparo de receitas. Mas as sobras inadequadas ao consumo, como cascas de ovos, frutas estragadas e borra de café, podem ir para a compostagem, gerando uma poderosa fonte de nutrientes para jardins, hortas, vasos e floreiras. O que diz aqui nesse texto? Que é importante que a gente utilize o máximo que vem. Veio lá a cenoura com o talinho. Então eu posso usar a parte da cenoura, posso usar a parte do talinho, das folhas, para fazer algumas receitas. Mas quando é algo que eu não posso mais, a fruta estragou, as cascas de ovos, o pozinho de café que foi passado o café, eu não posso reaproveitar. Então eu vou fazer compostagem. Vamos olhar um gráfico para nós vermos como é feita a distribuição desse lixo no mundo. Olha lá, tem o gráfico e lá no gráfico mostra os aterros, a reciclagem, incineração, lixões, compostagem e outros. E ao lado tem a quantidade de resíduos produzidos, mas olha lá, milhões de toneladas por ano. E como que é o título desse gráfico? Maior parte do lixo acaba em aterros. Nós vamos fazer uma atividade com eles. Eu vou dar um tempo para você copiar a questão e responder em seguida.
Responderam? Então, observe o gráfico. Para onde vai a maioria do lixo produzido mundialmente? Então, olhando no gráfico, para onde vai a maioria do lixo? Responderam? A maior parte do lixo, segundo o gráfico, vai para os aterros. Concordam? Muito bem. Se você não acertou, vou deixar um tempinho para você fazer a correção. Muito bem, feita a correção, vamos continuar analisando o gráfico. Olha a próxima questão. Qual é a quantidade de lixo que é destinado à compostagem, que é aquele método para reaproveitar os lixos orgânicos? Qual é a quantidade que é destinado à compostagem? Vou deixar um tempinho para você copiar a questão e responder observando o gráfico.
Muito bem, responderam? Então, qual é? Pouco mais de 50 milhões de toneladas por ano do lixo é destinado à compostagem. Isso é pouco ou é muito? Depende. Se compararmos com o lixo que vai para o aterro, é pouco. Pensando que lá no aterro eu posso ter lixos que poderiam ser usados na compostagem. Eu vou dar um tempinho para você fazer a correção da sua questão e volto com vocês. Muito bem, correção feita, vamos para a próxima questão. Olha lá, com base em seus conhecimentos e no que nós vimos hoje na aula, leia as afirmações e em seguida assinale V para verdadeiro ou F para falso sobre o gráfico analisado. Então, além do gráfico, aquilo que nós comentamos também na aula. A primeira questão, eu quero que você copie ali, não precisa copiar o enunciado, pode colocar número 3, abrir o parênteses ali e para responder. Daí copia lá. É caracterizado como lixo tudo aquilo que não tem mais utilidade e não apresenta nenhum valor para o homem e, consequentemente, é descartado. É um tempinho para você copiar e responder e eu volto com a correção. Muito bem, responderam? Vamos ler a questão então. É caracterizado como lixo tudo aquilo que não tem mais utilidade e não apresenta nenhum valor para o homem e, consequentemente, é descartado. Será que é falso ou é verdadeiro? Sim, isso é caracterizado como lixo.
lixo. Normalmente as pessoas descartam. Então, é caracterizado sim como lixo. Vamos para a próxima questão? A mesma coisa, o enunciado não precisou copiar. Vou dar um tempo para você copiar a questão, as duas questões, e daí nós voltamos com a resposta. Responderam? Vamos ver então. A produção de lixo não é prejudicial ao meio ambiente, pois todas as cidades possuem coleta e tratamento adequado desses materiais. Será? É falso, não. Infelizmente, não são todas as cidades que possuem o tratamento adequado desses materiais. E a seguinte: uma das maneiras de reaproveitar e diminuir a quantidade de lixo orgânico é com a compostagem, pois essa técnica transforma os restos orgânicos em adubo. O que vocês acham? Falso ou verdadeiro? É verdadeiro. É assim que nós podemos reaproveitar o lixo. Vamos dar uma olhadinha na próxima questão? Lembram lá que nós tínhamos uma charge lá nas aulas passadas que tinha o personagem falando: além da Covid, também temos que conviver com a epidemia da falta de educação. Nós vimos que as pessoas estão jogando as máscaras descartáveis nos lixos e elas estão indo parar nos córregos, nos rios. E temos ali do lado o gráfico: maior parte do lixo acaba em aterros. Olha a questão. Observando a charge e relacionando-a com um gráfico, podemos afirmar que as máscaras descartáveis, nessa situação, vão parar em qual categoria do gráfico? Eu vou voltar para vocês a tela, para vocês compararem, e vou dar um tempinho para responderem.
Então, vocês observaram a charge e o gráfico. E qual era a questão? Observando a charge e relacionando-a com o gráfico, podemos afirmar que as máscaras descartáveis nessa situação vão parar em qual categoria do gráfico? Nós observamos ali as várias categorias e em qual categoria vocês colocaram como resposta? Muito bem, acertou quem respondeu. Observando as imagens, é possível dizer que as máscaras descartáveis se encaixam na categoria outros, visto que podem parar em locais que não são adequados para descarte. Então, dentro das diversas categorias que tem no gráfico, as máscaras vão parar em outros, porque são descartadas muitas vezes de forma incorreta. Nossa aula está quase chegando ao fim. Eu quero que você reflita durante esse tempo, até a próxima aula, sobre o seguinte: qual a relação entre o que você consome e o que você descarta? O que tem entre aquilo que você compra e consome e aquilo que você descarta como lixo? Pensem sobre isso. Na próxima aula vamos conversar sobre esse assunto. Um grande abraço e até a próxima aula!